Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Tudo bem? Estamos aqui essa noite para tentar trazer aí algum conteúdo para vocês e deixar aí algumas missões para vocês aí durante esse período de recesso, tá? Vocês vão estar de férias aí, e tal. Aí eu aproveitei um minutinho aqui, tô gravando essa aulinha para vocês aí rapidinho, tá? E aí vocês vão, junto com esse bate-papo de agora, vocês vão pegar a apostilazinha que eu vou mandar. Vão fazer a leitura e vão tentar ler as questõezinhas que eu vou enviar para vocês também, ok? Não fiquem ansiosos que o material vai chegar aí para vocês até amanhã, tá? Das questões. Se não chegar até amanhã, fique tranquilo que até segunda eu chego esse material. Por quê? Porque vocês vão estar de férias, mas não é bom que vocês fiquem muito tempo sem ter contato com o assunto, porque senão a gente enferruja, tá? Sei que alguns aí são profissionais da área, sei que alguns trabalham com isso todo dia, já estão cansados, mas é importante para vocês, não é para mim. E até para mim, porque eu percebo que vocês vão se desenvolvendo um pouquinho a cada dia, tá? Mas é importante para vocês adquirirem aí, melhorarem profissionalmente, melhorarem a linguagem. Quanto mais a gente lê, a gente melhora, tá, pessoal? Essas imagens que tem aqui são bem pequenas, mas tem na apostila que eu vou deixar para vocês, certo? Então vejam só. A princípio, a gente vai estar tratando de balanceamento. Isso vai ser material para as nossas próximas aulas aí, tá? No ano que vai chegar, ok? Vejam, balanceamento, ele é basicamente o cuidado que a gente deve ter com o veículo para que eu não tenha pesos distintos em alguma parte do pneu, provocando uma vibração, tá? Tem um desenho aí do menino dentro do carro que o carro está passando por um trecho meio ondulado, esburacado, ou até mesmo, se você observar, os pneus eles têm dimensões diferentes, uma parte e outra parte aqui, ó. Ou seja, pneu tá meio oval aí, né? Isso causa uma instabilidade terrível, vibração no volante. Que vibração é essa que pode causar balanço na direção e balanço em toda a estrutura do carro? O desbalanceamento tem gente que acha que é brincadeira, tá? Desbalanceamento faz puxar? Não faz puxar, só que faz balançar e vibrar. Se uma direção ela oscila ou se o pneu ele balança, vibra, quando você está entrando em uma curva, pode acontecer de algum momento ele perder o contato com o solo e você vir a se acidentar. Então o condutor tem que estar muito atento quanto a isso. Tem problemas de balanceamento que acontecem em velocidades acima de 60 km por hora. Tem vibrações que acontecem acima de 80, tem vibrações que passa de 80 para, tem vibrações que acontecem de 80 a 100, passa de 100 para, e depois só volta quando você passa de 120. Então são situações que vão gerar aí desconforto e insegurança aos condutores, tá? E aos passageiros também. E aí o balanceamento ele pode ser estático ou dinâmico, tá? Balanceamento estático é quando eu tenho uma parte mais alta que outra. Que parte? A parte de cima do pneu, mais leve ou mais pesada que a parte de baixo do pneu. Elas são opostas. A gente pode pegar o exemplo dessa figura aqui do meio. Ó. Aqui eu tenho um desbalanceamento estático. Tá? Quando a gente observa essa outra figura aqui, ó, a gente tem um desbalanceamento dinâmico. Tá? Ou seja, o pneu ele vai funcionar como se fosse um bambolê. Ele vai bambolear. Não sei nem se é essa a palavra, mas ele vai balançar lateralmente. E aí eu vou ter, desde, no primeiro caso do desbalanceamento estático, a roda pulando, desde o desbalanceamento dinâmico com a roda abanando. E aí é onde eu vou ter um problema mais sério aí no caso de causar vibração ao volante. Essas vibrações, se mantiverem por muito tempo, elas podem gerar nos componentes da suspensão fadiga e os componentes vierem a quebrar, fazer com que os componentes quebrem, tá? Vierem foi feio, mas tudo bem.
pode fazer com que os componentes quebrem, danifiquem. Então, não é interessante que a gente tenha o desbalanceamento nem estático, nem dinâmico. E aí, por isso que a gente precisa balancear as rodas. Alinhamento e balanceamento são coisas distintas. Alinhamento é do carro, balanceamento é da roda. E aí, quando a gente voltar em janeiro, a gente vai fazer o balanceamento de algumas rodas. Nós temos aqui 2 balanceadores aqui na escola e a gente vai fazer um dia aí de prática de balanceamento, tá? Para que todos saiam daqui sabendo como fazer um balanceamento bem legal nas rodas do carro, tanto liga leve quanto rodas de aço. E aí o que é que tem a ver com o alinhamento isso? Normalmente vende-se um pacote de balanceamento e alinhamento. Antes de balancear e alinhar, primeira coisa, cuidado com a pressão dos pneus. Por quê? O alinhamento vai provocar um desgaste prematuro dos pneus ou vai provocar uma tendência direcional, o carro puxando para um lado ou para o outro. Que o desgaste prematuro dos pneus também acontece devido ao pneu gasto. Devido ao pneu murcho, descalibrado. Você já tentou pedalar uma bicicleta com pneu descalibrado? Ela fica muito pesada. Então, o carro ele vai consumir mais combustível. Consequentemente, eu vou ter o desgaste em algumas regiões específicas aí do pneu. Tá? Então, primeira coisa é a pressão dos pneus. Pode acontecer o desgaste externamente da banda de rodagem ou no centro da banda de rodagem, quando está com pressão abaixo ou pressão acima do padrão daquele carro. Mas nós vamos falar de algumas geometrias aqui em relação a alinhamento. Nessa primeira aqui, figura, a gente vai observar o seguinte: as rodas dianteiras, que é a que tem esse olhinho aqui, esse carro ele se desloca nesse sentido. Elas estão com a parte da frente do pneu, uma olhando para a outra. Elas poderiam estar em sentido oposto, como se fossem uma para um lado e outra para o outro, abertas. E aí eu teria um problema de convergência positiva ou convergência negativa, que a gente chama de divergência, que é o que a gente chama de alinhamento. O alinhamento tem diversas geometrias, só que a gente só considera normalmente, vulgarmente, as oficinas consideram apenas a convergência. Mas o alinhamento é uma série de parâmetros que a gente avalia. Um deles é a convergência, faz parte do alinhamento. Outro deles é a cambagem, quando a roda ela fica inclinada com a parte de cima do pneu para fora ou para dentro. Aí você diz para mim, professor, nunca vi uma roda com cambagem fora do normal. Eu digo, claro que você já viu. Se você já viu um pneu traseiro de Uno, quando você coloca muito peso, você vai perceber que ela vai ficar com essa característica aqui. Ou uma roda traseira de Fusquinha, quando está sem peso, ela fica com essa característica aqui. O ideal é para ela ficar em zero? Teoricamente, sim. Mas nenhum carro ele tem cambagem zero. Ele precisa de uma leve cambagem negativa, normalmente, para garantir um pouco de assentamento, de estabilidade, mas são valores pequenos, coisa de minutos, tá? Mas existe essa possibilidade da gente verificar essa cambagem. Eu não vou falar de ajuste de cambagem agora, porque isso é um momento para a gente tratar eu e vocês. Tá? Então, quando a gente estiver no presencial, a gente vai discutir. Vai ter um momento que a gente vai parar só para falar de ajuste de cambagem. Se deve fazer, se não deve fazer, se é certo, se não é certo. Se pode fazer, como fazer, e se não pode fazer, por que não fazer. Ok? Mas eu estou só trazendo as geometrias que vocês vão precisar ler sobre elas para vocês entenderem bem direitinho. Por quê? Algumas geometrias dessas fazem o carro puxar. E aí, quando você precisar fazer um alinhamento do carro, às vezes o cliente vai dizer assim, o carro está puxando. Por quê? E aí você vai perceber que alguns parâmetros desse faz o carro puxar. Outros não faz o carro puxar. O carro não puxa. Ou puxa só quando você freia. Quando eu freio, o carro puxa. Depende. Entrei na curva, o carro cantou pneu. Em qualquer curva que eu entre, ele canta pneu, ou seja, como se as rodas não estivessem enrolando da forma que era para enrolar, estressar. Então, a gente precisa conhecer bem essas geometrias. Outra geometria que a gente vai ter aqui,
Divergência em curvas. Uma roda, ela enrola mais que outra quando você entra numa curva. Aí você diz assim, não, professor, não pode não. Claro que pode, meu amigo. Se você observar o corredor naquelas provas de 200 metros rasos, Olimpíadas, mundiais, vê o que é que acontece. O carro entra numa curva à esquerda, o carro não, perdão. O atleta que está mais fora da curva, ele sai mais na frente. O atleta que está mais dentro da curva, ele sai mais para trás. Por que isso? Já imaginou? Não é que o cara que está saindo na frente ele tem vantagem, nem o que está saindo atrás tem desvantagem. Isso acontece porque ambos vão correr, precisam percorrer a mesma distância. Quem está dentro da curva tem uma pista menor, porque o raio é menor. Quem está fora da curva vai ter uma pista maior, porque o raio é maior. Então, a mesma coisa é o carro. A roda que está dentro da curva, ela precisa estressar mais que a roda que está fora, tá? Então, a gente vai ter essas características aí em relação à divergência em curvas. Outra variável é o caster, outra geometria é o caster, que é a inclinação do pneu para frente ou para trás, ou seja, uma roda está adiantada ou atrasada. E a gente vai perceber em relação ao caster quando você olhar para a sua bicicleta. Se você olhar a bicicleta e observar o garfo dianteiro da roda dianteira da bicicleta, o garfo ele é inclinado para frente. O garfo da moto ele é inclinado para frente. Sempre o garfo da bicicleta ele vai ser inclinado para frente. E da mesma forma, a maioria dos veículos também vai ter essa coluna aí inclinada para frente. Com a finalidade básica de garantir que as rodas permaneçam sempre retas quando você solta a direção. Tá? Por que a bicicleta, quando você solta o guidão, ela fica retinha? Porque existe um caster positivo. As bicicletas antigas dos primórdios, aquelas primeiras, quando o homem inventou a bicicleta, elas eram muito ruins de conduzir. Por quê? Porque o caster ele não existia ou ele era basicamente nulo, zero ou negativo. E aí as bicicletas apresentavam muita dificuldade de condução. Tá? Hoje, graças ao caster, a gente tem uma melhor dirigibilidade das bicicletas, das motos e dos veículos. Tá? Veja, eu trouxe um spoiler aqui, um resumozão do que seria o processo de geometrias de alinhamento. Com a máquina de alinhamento, tanto laser quanto 3D ou ótica, digital, qualquer que seja, a gente precisa conhecer e conferir todas essas geometrias. Não quer dizer que o carro vai estar desalinhado todas, nem que eu vou poder ajustar todas. Mas a gente precisa conhecer para facilitar o diagnóstico. Quando você vai fazer um diagnóstico, você muitas vezes vai querer ajustar só uma variável, só convergência. Mas o carro está com um problema que se você ajustar a convergência, não resolve o problema. Então a gente precisa conhecer todas para a gente começar a amadurecer o ponto de interpretar o diagnóstico. Beleza? Então isso aqui foi só o que eu trouxe para vocês se familiarizarem um pouco com o alinhamento. Não sei se alguém já apresentou essas partes aí para vocês. Mas quando a gente voltar de férias, a gente vai discutir melhor isso, tá? A gente vai trazer ponto a ponto. Eu preciso que vocês leiam o material e tentem entender o material também, tá? Lá no final dessa apostila que eu vou deixar, fala bastante aí sobre essas geometrias aí do alinhamento, tá? Você lê lá. Vou ver se eu encontro alguma coisa mais sobre balanceamento também. Algum manual de máquinas que eu tiver aqui, eu mando para vocês lerem o manual. Não vou dizer que eu sou profundo conhecedor das máquinas, porque hoje as máquinas têm muitos detalhes, tem muitas máquinas modernas. Hoje tem máquinas que fazem até um raio-x da roda para ver se a roda está trincada, se a roda já foi recuperada. Então, assim, temos hoje coisas fantásticas aí para balanceamento. Alinhamento também digital, 3D, coisa fantástica. Então, aqui a gente vai manusear alguns equipamentos que nós temos na escola para que vocês fiquem habilitados a isso. E quem um dia aparecer uma oportunidade aí, poder trabalhar como alinhador. Ah, eu quero colocar uma loja de pneu. E aí eu preciso de um treinamento, mas eu já conheço. Então, você vai estar habilitado para executar as suas operações aí na sua oficina. Beleza, pessoal? Foi rápido,
foi para passar um norte para vocês, porque ainda estou resolvendo esses negócios aqui, tá? Esse evento. Mas fiquem aí com a leitura aí desse material, fiquem na paz aí, tá? Durante a semana, ou amanhã, ou até sexta, até segunda eu mando material para vocês, tá? E boas férias em janeiro ou fim de fevereiro ou começo de fevereiro, não sei ainda ao certo. Nós estaremos retomando e eu agradeço a todos aí pelo companheirismo durante esse final aí de disciplina. Foi massa trabalhar com vocês, vocês são bem desenrolados, a turma boa, tá? Eu espero aí que a gente possa estar continuando aí com esse gás aí que vocês têm, para a gente aprender cada vez mais, né? E a gente ser profissionais bons, bons não, porque a gente já tem muitos profissionais, mas melhores, tá? Que a gente possa aprender muito, eu com vocês, vocês comigo, tá? E é isso aí. Sucesso, pessoal. Valeu!